Antes de mais, muito boa tarde a todos. Começar por nos apresentar, somos a Tuna Medicina da Universidade de Minho, para quem ainda não nos conhece. Para quem nos conhece, é um prazer estarmos de volta a atuar para vocês. E antes de começarmos a atuar, e eu sei que ainda não foi a cerimónia, mas queria aproveitar para vos dar os nossos parabéns, porque ainda não foi a cerimónia, mas foram 6 anos de trabalho árduo, foi um ano de estudo intensivo e se há alguém que merece os parabéns alguma vez na vida são vocês neste exato momento, por isso, se pudessem, uma grande salva de palmas para todos vocês. Seguir então, e para congratular um bocadinho o vosso trabalho, passamos para vos apresentar o nosso, por isso, para a nossa primeira música, uma original da Temum, cantada pela nossa Tina, para vocês, Alvorada. Espero que gostem. Chega a noite, chega a negrura, vem cansaços pela terra escura e sopra pela frincha da janela, frio vento da incerteza. Agigantam-se pelas paredes, mudas sombras de meus devaneios, projetos deixados a meio, de quem nunca serei por inteiro, pois os olhos num ponto qualquer, minha alma não sabe o que quer ou saberá. Ficou já o temor de cair.
Muito obrigado a todos pelas vossas palmas e, sem mais delongas, vamos então seguir para a nossa segunda e última música. E, como não podia deixar de ser, e como somos a Tuna Medicina da Universidade do Minho, gostava de deixar, desta vez, uma homenagem, por assim dizer, a todos os que fizeram o curso na nossa escola e pedia-vos que levassem com vocês a nossa música nos vossos corações e, em especial, desta feita, com o nosso Chaves, o vosso Tarzan, a cantar. Uma salva de palmas para ele, salva para vocês. Onde é que já está? E para vocês fica então Bandolins. Se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, rodopiando ao som dos bandolins. Seu corpo a valsa triste iluminava, e à noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite está no fim. Ela valsando só na madrugada se julgava amada ao som dos bandolins. Parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, rodopiando ao som dos bandolins. Seu corpo a valsa triste iluminava, e à noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite está no fim. Ela valsando só na madrugada se julgava amada ao som dos bandolins. Ao som dos bandolins.
Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Somos a Tuna Medicina da Cidade de Minho. Foi um prazer estarmos aqui presentes. Muito obrigado pelo convite. Esperamos voltar para o ano e, mais uma vez, uma grande salva de palmas e os nossos maiores parabéns para todos vocês. Até uma próxima. Muito boa tarde. Com a autorização dos elementos da mesa, dou início à cerimónia do Juramento de Hipócrates 2019. Seguidamente, irá usar da palavra o Presidente do Conselho Subregional de Braga, Dr. Pratas Valhal, o Presidente do Conselho Regional do Norte, Professor Dr. António Araújo, e o Presidente da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. Será então lido o juramento. A sessão seguirá com a entrega aos jovens médicos das suas respectivas cédulas profissionais, da certidão de inscrição e do PIN da Ordem dos Médicos. Passa assim a palavra ao Dr. Pratas Valhal. Muito boa tarde. Com a vossa permissão, quero cumprimentar e agradecer a presença no Juramento de Hipócrates de Braga de 2019 do Sr. Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Muito obrigado pela vossa presença. Permita-me que o felicite pela sua luta diária na defesa do Serviço Nacional de Saúde, na defesa da saúde dos doentes e por tudo o que tem feito para fazer respeitar e valorizar os médicos. Sr. Professor Dr. António Araújo, Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, muito obrigado pela vossa presença. Quero agradecer todo o apoio que tem dado à Subregional de Braga e creiam que tem todo o meu apoio da Subregional de Braga. Sr. Professor Dr. Nuno Sousa, Presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho, Sra. Professora Doutora Joana Palha, Presidente do Conselho Pedagógico da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Muitos parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido em prol do ensino da medicina e da investigação científica médica, que são um orgulho para a Universidade do Minho e para todos nós. Muito obrigado pela vossa presença nesta festa, que também é vossa. Sr. Dr. Fábio Jorge, em representação do Sindicato Independente dos Médicos. Agradeço a vossa presença. Como o Sr. Bastonário já referiu publicamente, trabalhando juntos, seremos mais fortes. Senhora Professora Doutora Luciana Couto, Presidente do Conselho Subregional do Porto da Ordem dos Médicos. Agradeço a vossa presença nesta celebração, que também é vossa. Senhora Doutora Paula Enes Moraes Pereira, Vice-Presidente da Federação Distrital de Braga do Partido Socialista. Senhora Doutora Alexandra Pereira Gonçalves, Dirigente da Federação Distrital de Braga do Partido Socialista. Senhor Dr. José Costa, em representação do Partido Social Democrata de Braga. Senhor Dr. José Alfredo Ribeiro, em representação do Bloco de Esquerda de Braga. Senhor Dr. José Augusto Ribeiro da Rocha, em representação do Banco Santander Tota. Muito obrigado pela vossa presença. José Felipe Costa, Presidente do Núcleo de Estudantes da Medicina da Universidade do Minho. Muito obrigado pela sua presença. Distintos colegas, membros do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, Sr. Professor Dr. Alberto Pinto Espanhol, Sra. Doutora Lourdes Gandra, Sr. Professor Dr. Carlos Mota Cardoso, Sr. Dr. Francisco Mourão, Sr. Dr. Rui Capucho, muito obrigado pela vossa presença e por serem deslocados a Braga. Distintos colegas, membros da Subregional de Braga da Ordem dos Médicos, Sr. Dr. Matos Cruz, Sr. Dr. Hugo Palma Rios, Sra. Doutora Daniela Alves, Sra. Doutora Maria José Lopes e o Sr. Dr. Narciso Oliveira. Muito obrigado pela vossa presença. Quero agradecer a presença da Tuna da Medicina da Universidade do Minho, que com a sua atuação dá mais alegria a esta cerimónia. Quero também deixar aqui o meu agradecimento ao pessoal da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, na pessoa da Diretora de Serviço, a Sra. Engenheira Susana Borges, pela dedicação, disponibilidade e profissionalismo com que tem colaborado com a Subregional de Braga, da Ordem dos Médicos, nomeadamente na realização de eventos como este, tornando-os em sucessos. Para vós, peço uma salva de palmas.
Muito obrigado. Distintos convidados, caros colegas e amigos, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas que hoje prestam juramento, é para mim uma honra e um enorme privilégio representar a Sub-Regional de Braga da Ordem dos Médicos nesta cerimónia do Juramento de Hipócrates de 2019. Hoje é um dia verdadeiramente especial e solene. É um dia de festa para vós, jovens médicos, mas também para os vossos pais, que tudo fizeram para vos ajudar, também para as vossas famílias e amigos, os vossos professores e para a comunidade médica que a partir de hoje passais a integrar. Para todos vós, peço uma salva de palmas. Eu sei que não foi fácil aqui chegarem. Foi necessário estudarem muito. Perderam festas, convívios, encontros, sofreram angústias, mas conseguiram. Tenho a honra e a enorme satisfação de vos dar as boas-vindas à Ordem dos Médicos. Os meus sinceros parabéns por terem escolhido esta profissão. Vão sentir que ser médico é uma profissão muito exigente, difícil, complexa, de grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é sem dúvida a profissão mais gratificante que há no mundo. Com o juramento de Hipócrates, os colegas fazem a promessa solene perante nós e a sociedade que querem ser médicos e assumem a enorme responsabilidade de consagrar a vossa vida ao serviço dos outros. O conhecimento médico está sempre em evolução, por isso terão de estudar toda a vida. Mas, quanto maior for o vosso conhecimento, mais poderão ajudar os vossos doentes. Tenham sempre presente que não se pode ser bom médico sem empatia e compaixão. Avaliem bem o vosso doente, a sua história de vida, a sua condição social e familiar. Saibam ouvir os doentes. Exijam tempo para ouvir os doentes e olhar nos olhos. Sorrir na hora certa. Saibam tocar nos doentes e confortá-los sempre. Saber estar perante uma pessoa que sofre e precisa de ajuda é fundamental para ser médico. Por vezes, basta a presença do médico para o doente sentir melhor. Sejam pessoas de bem. Mantenham-se unidos e participativos nas associações da classe, porque só unidos teremos mais força. Sejam exigentes nas condições de trabalho e não pactuem com condições menos condignas. Sejam exigentes e determinados nas vossas atitudes, sempre a bem dos doentes. E não se deixem manipular pelos chefes nem pelas instituições. Leiam o Código Deontológico da Ordem dos Médicos. E estão lá todas as orientações que necessitam para uma conduta correta. Não se esqueçam de zelar pela vossa saúde para manterem as vossas capacidades e assim melhor tratarem dos doentes. Se assim procederem, vai ser mais fácil serem bons médicos. Augusto Murri, professor italiano de medicina da Universidade de Bolonha dos séculos XVIII e XIX, disse: se puderes curar, cura. Se não puderes curar, alivia. Se não puderes aliviar, consola. E parafraseando Érico Veríssimo, escritor brasileiro, tenho a convicção que, antes de tudo, a medicina é um ato de amor. A todos quero desejar as maiores felicidades pessoais e profissionais e peço-vos, tenham muito orgulho, mas mesmo muito orgulho em serem médicos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Deixem-me em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o meu caro amigo Dr. Miguel Guimarães, e dizer mais uma vez que tem sido uma felicidade para mim e um privilégio poder trabalhar contigo ao longo destes anos, e já lá vão uns quantos, e dizer-te que estou plenamente convencido que, tal como eu, também todos os médicos aqui presentes estão reconhecidos por toda a tua
dedicação, a tua luta, o teu empenho pessoal, quantas vezes à custa da parte privada, a tua parte familiar, que tu tens colocado nesta luta, a bem dos médicos, a bem da classe médica, a bem dos cidadãos e a bem de Portugal. Muito obrigado, Miguel, por tudo que tens feito. O segundo cumprimento vai, como não podia deixar de ser, para o meu caro amigo, professor Dr. Nuno Sousa Pereira, Presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Eu penso que deve ser um orgulho imenso representar uma escola de tão elevado prestígio e, mais importante de tudo, uma escola que forma médicos como estes que hoje estão aqui presentes, de um nível que se podem comparar ao que de melhor existe por esse mundo fora. Permite-me, na tua pessoa também, Nuno, cumprimentar todos os elementos da Escola de Medicina, professores, dirigentes, e dizer-vos que é um gosto e uma honra de estarem aqui presentes nesta cerimónia que tanto dignificam com a vossa presença. Nuno, os meus parabéns sinceros por trazeres estes meninos até aqui hoje e com esta qualidade. Muito obrigado, Nuno. Caro Dr. Pratas Balhau, Presidente da Sub-Região de Braga da Ordem dos Médicos, e na sua pessoa referenciar todos os elementos da secção do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos que estão aqui presentes. E eu tenho o privilégio e tive a felicidade de poder trabalhar com pessoas que são mais do que colegas, são amigos e como amigos têm-me ajudado a ultrapassar todos os problemas e todas as dificuldades que nós temos tido. O Dr. Pratas Balhau tem sido uma pessoa muito importante aqui na região de Braga, tem sido uma pessoa que tem tentado motivar e movimentar a região de Braga e, portanto, quer a ele, quer aos nossos colegas da Sub-Região de Braga, quer aos meus colegas do Conselho Regional do Norte, e porque hoje é o último ato oficial, embora nós tenhamos ainda as festas de Natal, mas hoje é o último ato oficial deste mandato, que vai terminar agora em dezembro, e portanto eu queria publicamente agradecer a todos os meus colegas que comigo caminharam estes últimos 3 anos e que me ajudaram a lutar pelos nossos interesses, pelos interesses da Ordem e a levarmos, penso que, a bom porto todo este esforço e todo este querer. A vós todos, como é lógico, muito obrigado pela vossa companhia. Muito obrigado a todos. Queria também cumprimentar o Dr. Fábio Borges, que está cá em representação do Sindicato Independente dos Médicos. Muito obrigado pela sua presença, pois só juntos conseguimos defender melhor os direitos dos médicos, particularmente nestes tempos tão conturbados que vivemos. Um cumprimento também muito especial para o professor Dr. Pedro Morgado, alumni da Universidade do Minho, e para o Dr. José Filipe Costa, Presidente do Núcleo de Estudantes da Medicina da Universidade do Minho, e através de vocês cumprimentar todos os alunos da Universidade do Minho. Muito obrigado. Digníssimos representantes dos partidos políticos, nomeadamente os partidos Socialista, Social-Democrata e do Bloco de Esquerda que estão hoje aqui presentes, muito obrigado pela vossa presença. Caro Dr. José Augusto Ribeiro da Rocha, em representação do Santander, muito obrigado pela presença e pela colaboração que têm tido connosco ao longo destes anos. Muito obrigado. Demais convidados das entidades oficiais e pessoais, muito obrigado pela vossa presença, pois ela dignifica esta cerimónia e muito nos honra. Ao contrário de vós, e repito o que disse há alguns dias atrás, o Ministério da Saúde continua a demonstrar o seu distanciamento e menosprezo pelos profissionais que tutela, pautando-se pela ausência pela segunda vez consecutiva nesta cerimónia de tão grande significado para todos nós. Como vos disse, este é o último juramento de Hipócrates em Braga que vamos realizar neste mandato.
E, portanto, eu nunca o fiz antes, é tempo de agradecer publicamente a todos os funcionários da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, na pessoa da sua diretora de serviço, a Sra. Engenheira Susana Borges, e dizer-lhes também publicamente que é um orgulho enorme que tenho em todos vocês, no trabalho, na dedicação, na disponibilidade que sempre têm. Hoje estão aqui em Braga desde manhã cedo a preparar esta cerimónia, que há dias estiveram no Porto, no Coliseu também, um dia inteiro a preparar a cerimónia. E, portanto, em nome da Ordem dos Médicos, em nome de todos os médicos, o meu muito obrigado pela vossa dedicação. E são reconhecedores de tal, e espero que continuemos a trabalhar tão bem como temos trabalhado até aqui nos próximos 3 anos, espero eu. Muito obrigado. Cara família de jovens médicos aqui presentes, a vossa presença nesta cerimónia é de uma importância enorme, quer pelo apoio emocional, quer pelo orgulho que demonstram ter claramente nestes jovens e na profissão que eles vão jurar honrar. Porque o hoje justifica todos os vossos sacrifícios, e eu sei que são muitos, e todos os vossos esforços. A todos vós, pais e mães, irmãos, muito obrigado por estarem aqui hoje presentes e por dignificarem também com a vossa presença esta cerimónia que estou plenamente convencido ficará marcada na memória dos vossos filhos e dos vossos descendentes. Muito obrigado por estarem aqui hoje presentes. Caros jovens colegas que hoje prestam juramento, este é um dia de grande alegria e, em paralelo com esta, de assunção de uma grande responsabilidade. Alegria porque dentro de uns minutos vão receber a vossa cédula profissional, aquela que vos vai permitir exercer, e perdoem-me a modéstia, eu tenho repetido isto ao longo de vários anos, que vos vai permitir exercer a melhor profissão do mundo. Tendo feliz ou infelizmente deixado de ser um sacerdócio, mas requerendo, no entanto, ainda muita vocação, é a melhor profissão do mundo porque se trata de termos o privilégio de lidar com uma das principais preocupações do ser humano, a sua saúde. A melhor profissão do mundo porque se trata de termos o privilégio de vir a exercer o conhecimento que adquirimos na universidade para a promoção da saúde e para o tratamento da doença que levam ao aumento da quantidade de vida e da qualidade de vida dos cidadãos. Hoje vão efetuar o juramento de Hipócrates. Originalmente iriam jurar praticar a medicina honestamente, honrar os vossos professores, levar uma vida íntegra, assistir de uma forma unicamente beneficente os vossos doentes, mesmo com desprezo pela vossa própria pessoa. Mas esse era um tempo em que se jurava por Apolo, por Esculápio e por Panaceia, entre outros deuses. Hoje vão efetuar um juramento revisto e aprovado pela Associação Médica Mundial, em que, apesar das modificações condicionadas pelo decorrer do tempo, continuam a jurar dedicar a vossa vida ao serviço da humanidade, colocar acima de tudo a saúde e o bem-estar do vosso doente, respeitando a sua autonomia e dignidade, mas também honrar a nobreza da profissão que vão abraçar. A alegria de irem exercer a melhor profissão do mundo, assumam essa enorme responsabilidade que lhes está inerente. O primórdio do vosso futuro trabalho é o doente. O primórdio dos atos médicos que vão praticar é a relação que vão estabelecer com o doente. É especialmente na relação médico-doente que reside a base do sucesso ou insucesso do vosso trabalho. Neste aspecto, deixem-me publicamente sublinhar o trabalho que o Sr. Bastonário tem desenvolvido no sentido de recentrar a medicina no seu elemento mais básico, mas na maior importância. Num mundo altamente tecnológico, numa profissão que tem evoluído a uma velocidade por vezes difícil de acompanhar, recentrarmos-nos no que é essencial torna-se crítico para que não se perca o objetivo do que fazemos. E como é lógico, a relação médico-doente só se poderá estabelecer na sua complexidade e em toda a sua singularidade se houver tempo para que o médico possa estabelecer esse relacionamento com o seu doente. Daí que seja fulcral termos estabelecido tempos para consultas que as salvaguardem das ânsias de gestores que muitas vezes apenas olham para os números de produtividade,
sem entenderem muito bem os mais básicos critérios da qualidade. Como sempre, e porque o tempo não deixa de impor uma constante evolução, vivemos tempos de mudança. E essa mudança transporta em si tempos de incerteza. A medicina formava licenciados e era considerada uma profissão com emprego e futuro seguros, passou a ser um mestrado que gera profissionais indiferenciados a vários níveis, permitindo apenas a especialização de alguns e aos quais não garante um emprego certo, nem uma remuneração ajustada às responsabilidades que diariamente assumem. Pelas dificuldades que estas perspectivas implicam e colocam, pela incerteza no futuro que estes jovens e as suas famílias sentem, tendo as faculdades formado médicos da mais elevada qualidade e num mundo cada vez mais global, é natural que eles estejam aptos a abraçar desafios que até alguns anos atrás ninguém colocava. Desafios que conduzem à imigração de jovens altamente especializados, conduzem à busca de novas saídas profissionais por estes, que, tendo sido preparados para cuidar da saúde e da doença de pessoas, se veem obrigados a procurar áreas como a gestão, a investigação, a bioinformática e outras, não por vocação, mas por obrigação. A Ordem dos Médicos tem pugnado por encontrar soluções que sejam ajustadas aos tempos atuais e que permitam corresponder às vossas expectativas. Mas tem sido uma luta extremamente difícil, que requer o empenho, a resiliência e a persistência de todos para assegurar o futuro de vós, jovens médicos, a saúde dos cidadãos e a sustentabilidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. Hoje não temos aqui presente a Sra. Ministra da Saúde ou de algum seu representante. Não querendo tirar conclusões desta ausência, não se pode deixar de considerar nos tempos que correm como desinteresse e, repito, menosprezo pelos jovens médicos. A sua ação tem-se pautado por uma postura e por uma verborreia caracterizada pela agressividade contra os médicos e por uma completa falta de ideias para melhorar o Serviço Nacional de Saúde. A Sra. Ministra ainda não se apercebeu que o Serviço Nacional de Saúde tem 40 anos, que a população portuguesa envelheceu, tornou-se mais letrada, com a consequente alteração das suas necessidades e que a medicina evoluiu, podendo fornecer outro tipo de cuidados. E o SNS terá forçosamente que se transformar, que alterar as relações entre as diferentes instituições de saúde, de forma a que estas não estejam em concorrência, mas em complementaridade. Que ter uma política de recursos humanos coerente com as necessidades das instituições, que ter uma política do medicamento e dos dispositivos médicos transparente e que possa fornecer a inovação aos cidadãos em tempo razoável, que ter um orçamento ajustado à realidade, são tudo conceitos que são fundamentais para reformular, reorganizar e dar sustentabilidade ao Serviço Nacional de Saúde. Estamos cansados de frases populares como os médicos estão em dívida para com o Estado e por isso devem ficar retidos compulsivamente no Serviço Nacional de Saúde. Pois bem, Sra. Ministra, vou repetir mais uma vez, os médicos não devem nada ao Estado. E gostariam de ouvir da sua boca propostas para melhorar o Serviço Nacional de Saúde e que permitissem aos seus profissionais desenvolver nele os seus projetos de vida pessoal e profissional. Começamos a já não ter tempo nem paciência para mais um ministério que venha apenas tentar adiar a solução dos problemas que afetam os médicos e o Serviço Nacional de Saúde e que dolosamente faz perigar a saúde e a vida dos cidadãos portugueses. A Ordem dos Médicos não pretende denegrir o Serviço Nacional de Saúde. Pelo contrário, a Ordem dos Médicos, não querendo glorificar a árvore e deixar morrer a floresta, tem o dever de exigir soluções para todos os problemas denunciados e de encontrar vias alternativas que obriguem a tutela a cumprir a responsabilidade que lhe está imputada pelos cidadãos. A Sra. Ministra da Saúde vai ter de tomar consciência de que estamos decididos e de que esconder-se não a tornará imune à crítica e, sobretudo, à responsabilidade que acarreterá a sua inação e a sua linguagem falaciosa. Mas deixemos a política neste dia de alegria e festa. Voltemos ao que é essencial, serem médicos. A partir de hoje e pelos tempos conturbados que irão ter que viver, tenham muito orgulho em serem médicos, mas sejam também, como já foi aqui falado pelo Dr. Pratas Balhau, exigentes.
Sejam exigentes primeiro para convosco, para com a vossa prática clínica diária, na relação que estabelecem com os vossos doentes, nos atos médicos que vão praticar. Saibam criar empatia e desenvolver simpatia para com os vossos doentes. Cumpram sempre a vossa profissão segundo a ética e a deontologia que decorrem do juramento que hoje vão realizar e que estão consignados nos estatutos da vossa ordem. Sejam exigentes também com os vossos chefes e com as vossas instituições, para que vos sejam proporcionadas boas condições de trabalho, para que possam ter acesso aos melhores cuidados para os vossos doentes segundo a Leges Artis, para que possam garantir equidade no acesso aos tratamentos, para que possam garantir e salvaguardar a saúde dos vossos doentes, particularmente daqueles que se encontram em condições mais desfavorecidas. Pugnem sempre pela prevenção e pela educação para a saúde dos cidadãos, pois lembrem-se que a saúde é barata, o que sai caro é a doença. Procurem, tal como já estão habituados a fazer e no contínuo da vossa vida, a adquirir o máximo de conhecimento e de competências técnicas, pois isso será o garante de que estarão sempre entre os melhores. Sejam intransigentes na defesa da dignidade e da humanização dos cuidados de saúde. Mas o vosso papel na sociedade civil vai muito para além de serem apenas clínicos. Parafraseando o Sr. Bastonário, não esqueçam nunca o vosso papel como pessoas e defendam sempre uma sociedade mais justa e plural e um mundo sem medo. Defendam sempre o Serviço Nacional de Saúde, porque este é um bastião da coesão social, da saúde dos nossos cidadãos e, consequentemente, do nosso avanço civilizacional. Hoje, este espaço transformou-se na Casa dos Médicos, na nossa casa. Vós, jovens, sede bem-vindos. Lutamos para que vocês consigam, ao longo dos próximos anos, realizarem-se pessoal e profissionalmente no ofício que escolheram. Contamos com todos para tornar a Ordem dos Médicos uma associação forte, participada, democrática e realmente representativa da classe. E desejamos, acima de tudo, que sejam felizes. Consigam transmitir essa felicidade na vossa nobre caminhada aos vossos familiares e aos doentes que em vós confiam. Termino desejando a todos um final de ano bom e mais descansado. Um Feliz Natal e um novo ano cheio de sucessos e com muita saúde. A todos, muita sorte e sucesso para o vosso futuro que se inicia hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde a todos. Permitam-me que, em primeiro lugar, cumprimente o professor António Araújo, Presidente do Conselho Regional do Norte, e lhe agradeça o fantástico trabalho que, à frente da Secção Regional do Norte, tem feito pelos médicos portugueses, nomeadamente na secção, mas não só, também na sua participação a nível nacional. Quero deixar este agradecimento público, não porque estejamos apenas em fim de mandato, porque este fim de mandato vai ter continuidade, seguramente, com o professor António Araújo, mas porque temos que, nas alturas mais indicadas, naquelas alturas em que estamos a ter contacto com as pessoas, neste caso com os jovens médicos, é importante que se valorize o trabalho das pessoas, dado que, apesar de tudo que nós fazemos pelos portugueses, pelos doentes, pelo sistema de saúde, nunca aconteceu que um Ministro da Saúde agradecesse o trabalho que a Ordem dos Médicos todos os dias faz pelos portugueses. Portanto, Sr. Professor António Araújo, muito, muito obrigado. Queria dar um cumprimento muito especial ao Dr. Pratas Balhau. Dr. Pratas Balhau, Presidente da Sub-Região de Braga, fez um trabalho, juntamente com todas as pessoas que o acompanham, magnífico, na defesa dos médicos e na defesa dos doentes. Dr. Pratas Balhau, sim, não nos vai acompanhar, não se recandidatou à presidência da Sub-Região de Braga, e eu quero deixar-lhe o meu testemunho de gratidão. Quero lembrar que, quando me candidatei a bastonário pela primeira vez, ou
seja, quando um candidato do Norte em eleições ganhou pela primeira vez umas eleições para bastonário, o distrito médico do país em que tive a percentagem de votos mais alta foi exatamente em Braga. E por isso eu quero deixar este testemunho e também agradecer-lhe todo o trabalho que fez e dizer-lhe que conta sempre connosco para o ajudarmos a si e a toda a sua equipa naquilo que for necessário. Muito obrigado. Quero dar um cumprimento muito especial ao meu querido amigo Nuno Sousa. Nuno Sousa é uma pessoa especial, muito especial. Ele veio com o professor Pinto Machado aqui para Braga e fez aqui uma coisa notável. Eu sei que toda a gente que está aqui sentada, nem todos se formaram na Escola Médica de Braga, mas a Escola Médica de Braga tem sido um exemplo para todo o país. O trabalho magnífico que ele e a sua equipa, enfim, estão ali sentados ao lado dele, algumas das pessoas que trabalham com ele e que o ajudam e que são igualmente brilhantes, está a criar uma dinâmica nova naquilo que é o ensino médico. Uma dinâmica que leva a que todas as outras faculdades de medicina que existem comecem a olhar de forma diferente para aquilo que é o ensino. E, sem falar especialmente daquilo que é o conteúdo curricular do ensino, eu gostava de deixar também aqui uma palavra de agradecimento por aquilo que a Escola Médica de Braga tem feito naquilo que são as relações humanas e naquilo que é a comunicação. Como eu ouvi o Pedro Morgado recentemente, enfim, já há 2 anos, dizer numa apresentação sobre esta matéria, a comunicação e a humanização dos cuidados não é uma aula, é para toda a vida. É durante todo o curso de medicina. E isto é um exemplo importante para todos nós, é um exemplo importante para aquilo que é o ensino médico em Portugal, e eu quero aproveitar este momento também para penhoradamente te agradecer o enorme trabalho que tu e toda a restante equipa daqui têm feito pelos médicos que se vão formando, mas sobretudo por aquilo que são os nossos doentes, que são o destino final da nossa aprendizagem e também pelo país. Muito obrigado, Nuno. E vou agora aproveitar para, na pessoa do Sr. Presidente do Núcleo de Estudantes de Medicina da UM, cumprimentar todos os presentes. Todos os membros da direção da Ordem, todos os membros de instituições aqui presentes, todos os membros dos partidos políticos aqui presentes e chega, e ficamos por aqui, porque o resto vem a seguir. Portanto, Sr. José Filipe Costa, onde é que está? Ele está alguns por aí, eu não estou a ver, estava a ver se o descobri. Muito obrigado pelo trabalho magnífico na vida associativa e na pessoa dele, um cumprimento especial. Aos nossos colaboradores, o professor António Araújo e o Dr. Pratas Balhau já fizeram aquilo que eu costumava fazer anteriormente e, portanto, eu já não tenho aqui fogo para fazer, mas quero também deixar-lhes o meu testemunho pelo trabalho brilhante que têm feito. Fazem isto todos os anos e fazem cada vez melhor, é uma coisa engraçada. Eu acho que a Ministra da Saúde devia aprender com eles, que era para ver se começava a fazer alguma coisa pela saúde em Portugal. Infelizmente, ela não segue os exemplos dos outros e às vezes acaba por meter os pés pelas mãos e as mãos pelos pés, mas pronto, mas lá vamos. Muito obrigado a vocês por todo o trabalho que têm feito. Obrigado. Eu gostava agora, no tempo que me resta, ainda tenho 20 minutos, António Araújo, pós 30, dar-vos um cumprimento especial a todos vocês, aos jovens, médicos e às famílias. E eu quero, nesta fase, realçar, de facto, os familiares. Porque é terrível a gente ouvir na comunicação social as frases que temos ouvido na boca dos jornalistas, mas que são passadas por quem tem responsabilidades na política nacional. Quando se diz que um curso de medicina custa X ou Y, nunca se pensa naquilo que é o trabalho extraordinário que as famílias fazem pelos filhos e pelas filhas que estão a estudar no curso de medicina. Pelo apoio financeiro. As pessoas não vivem todas ao lado das escolas médicas, deslocam-se. Pelo apoio psicológico, pelo apoio permanente, pelo carinho que têm por
todos vocês que hoje vão fazer o juramento de Hipócrates. E estas famílias, este núcleo familiar, que inclui também, obviamente, os amigos, tem sido extraordinariamente importante para que muitos de vocês consigam alcançar verdadeiramente os vossos objetivos. E eu hoje quero deixar aqui o meu testemunho a essas famílias, quero deixar o meu testemunho de gratidão e quero uma grande salva de palmas para todos eles. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês, jovens médicos, vamos ter que conversar um bocadinho, mais 20 minutos. Escolheram uma profissão, de facto, como já foi dito hoje, desafiante, uma profissão que coloca enormes desafios. Não é uma profissão fácil, mas também se fosse fácil, vocês provavelmente não a tinham escolhido. Escolhiam outra coisa. Mas é, de longe, aquilo que o Dr. Pratas Balhau e o professor António Araújo já disseram, a profissão mais bonita que existe. É aquela em que as pessoas provavelmente mais se podem realizar. Porque nós, no fundo, servimos os outros. Servimos sempre a causa pública. Quando se fala de causa pública, pensamos que causa pública é quando estamos a trabalhar no setor público. Não. Nós defendemos sempre a causa pública. Porque nós tratamos pessoas. E a causa pública são as pessoas. É o património genético da humanidade. E por isso vocês têm esta missão à frente, que é uma missão difícil, mas é uma missão compensadora. Compensadora em termos humanos. Em termos do calor que nós sentimos quando salvamos uma vida. Em termos daquilo que sentimos quando conseguimos evitar que alguém perca, por exemplo, um órgão ou uma função. Quando conseguimos tratar uma criança. Quando conseguimos dar vida a alguém. Quando conseguimos estar junto das pessoas quando elas precisam de nós e conseguimos levar a que as pessoas acreditem que é possível fazer mais e ir mais longe. E por isso, vocês são os privilegiados. Não são privilegiados porque ganham bem, ganham pessimamente mal. É bom que se diga isto muitas vezes. Os médicos em Portugal são os médicos da Europa que têm os salários mais baixos relativamente às outras profissões. Isto é muito fácil, é só olhar e ver. Os políticos de vez em quando podiam fazer isso. Mas são privilegiados porque tratam, porque lidam com a vida, porque tratam pessoas, porque dão vida às pessoas, porque todos os dias salvamos vidas. Quero também dar-vos nesta mensagem inicial, dizer-vos que vocês vão ter muitos desafios. Desafios próprios da medicina, desafios próprios do sistema de saúde. Mas vão ultrapassá-los. Vão ultrapassá-los e vão ultrapassá-los juntos. Aliás, vamos todos ultrapassá-los juntos. Eu falarei já à frente um pouco do que podem ser estes desafios. E não se esqueçam, e vocês sabem isso tão bem ou melhor que eu, que a única forma de se fazer bem é amar aquilo que se faz, é fazer aquilo que gostamos. E, portanto, todos vocês que estão em medicina por vocação, seguramente que vão fazer bem e vão fazer muito bem às pessoas e muito bem ao país. Gostava de deixar aqui também uma palavra de agradecimento àquilo que é a formação pré-graduada de uma forma geral em Portugal. Nós temos tido uma boa formação pré-graduada que tem permitido que depois, na especialidade, nós tenhamos médicos que são desejados por toda a Europa. Os nossos médicos têm lugar em qualquer parte do mundo. E este é o problema que, neste momento, os nossos políticos começam a ficar preocupados. E por isso é que querem amarrar, não é? Amarrar, obrigar as pessoas a ficar no Serviço Nacional de Saúde. Porque, na realidade, vocês têm emprego em qualquer lado. Todos os países da Europa querem contratar médicos portugueses. Os países do resto do mundo querem contratar médicos portugueses. Porquê? Porque os médicos portugueses têm uma qualidade de formação excelente, de uma forma global, quer na formação pré-graduada, quer na formação pós-graduada, e, portanto, são reconhecidos como sendo médicos de excelência a nível internacional. Eu devo-vos dizer, e passando esta questão de obrigar, esta matéria de obrigar é uma coisa que me faz impressão. Num Estado democrático, é uma questão que foi mal colocada. Eu nunca ouvi a Sra. Ministra da Saúde a falar em obrigar. Mas,
Se começou a falar é porque existe qualquer coisa neste sentido. E é mau que isto exista, porque nós não podemos cativar as pessoas desta maneira. Provavelmente, quem lida com a saúde neste momento não leu O Príncipezinho quando era pequeno, mas vocês leram. O Príncipezinho, de Saint-Exupéry, dizia às tantas, numa passagem, se tu queres um amigo, cativa-me. Se queres um amigo, conquista. É isto que tem que se fazer às pessoas. É isto que o Governo, é isto que os nossos representantes políticos têm que fazer com as pessoas. Têm que as cativar, têm que as motivar, têm que ser capazes de lhes dar uma esperança naquilo que é o nosso futuro. Têm que lhes dar alma, têm que lhes dar carinho, têm que ouvi-las, têm que estar com elas. E este é o caminho que a Ministra da Saúde tem que seguir. Este caminho que tem seguido é exatamente o contrário do que se deve fazer. E nós não podemos, de facto, pactuar com este tipo de situações. Até porque, reparem, é verdade que obrigar, por si, num Estado democrático, é ilegal. Mas também é mentira, que formar um especialista tenha custos para o Estado. Os jovens internos na especialidade, e vocês sabem isso muito bem, embora ainda não tenham chegado lá, trabalham imenso. Têm um horário de 40 horas. Têm um salário medíocre, mas não é em Portugal que têm um salário em qualquer parte do mundo. Outro dia, quando a nossa Ministra, num programa Prós e Contras, dizia que a formação médica especializada custava não sei quanto nos Estados Unidos, ela estava a falar dos cursos de medicina privados. Mas, quer dizer, facilmente se confunde os cursos de medicina privados com aquilo que é a formação médica especializada. Um interno da especialidade nos Estados Unidos ganha 3 vezes mais ou 4 vezes mais do que em Portugal. E também trabalham muito. Têm um horário de trabalho. Mas o vosso horário de trabalho não vão ser 40 horas. Todos os internos que eu conheço, com quem trabalho no meu hospital, trabalham 50, 60, 70 horas por semana. E depois fica numa bolsa. Uma bolsa que de vez em quando se apaga, que desaparece. Isto é, o Estado deve aos médicos em formação milhares e milhares de euros. E nunca o contrário. Até porque os médicos, quando estão em formação, estão efetivamente a trabalhar. Se não vejamos, constituição de equipas de serviço de urgência. Tem especialistas, tem internos. Eu, quando estou de urgência com um interno. Eu vou operar com um interno. Na cirurgia programada, eu vou para o bloco operatório com um interno. Se não fosse um interno, tinha que estar um especialista. Ninguém opera sozinho. Se não existissem os internos na urgência connosco, tinham que estar outros especialistas. Nem sequer existem. Portanto, meus amigos, esta falsidade que tem circulado é uma mentira do tamanho do mundo e, obviamente, que isto não passará daqui. Agora, o que a Sra. Ministra... Agora, o que a Sra. Ministra tem que fazer é aproveitar aquela famosa canção do Caetano Veloso, que diz que quando a gente gosta, a gente cuida. Saber que os profissionais de saúde, e os médicos em especial, gostam do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, construíram o Serviço Nacional de Saúde ao longo destes anos, sem estar agora aqui a falar dos vários passos, desde a carreira médica, Serviço Médico à periferia, etc. Fizeram o Serviço Nacional de Saúde, que depois o Dr. António Arnaud, pai do Serviço Nacional de Saúde, deu-lhe a sua legalidade própria na lei do SNS, mas os médicos gostam do SNS. E gostam do SNS por vários motivos. Mas um deles é que o SNS tem serviços organizados. Tem serviços em que as pessoas trabalham a semana toda. Não vão lá fazer um serviço. Tem internos em permanente formação que também trabalham com os especialistas, que também trocam ideias e, portanto, todos estamos a aprender. Aliás, não são só os internos que aprendem. O médico está sempre a aprender para o resto da vida. Portanto, se calhar, devia continuar também a dever ao Estado, não é? Mas, enfim. Portanto, nesta prática, o que a nossa Ministra tem que fazer é cativar as pessoas. É valorizar aquilo que é o trabalho das pessoas, é dizer que precisa de nós, é ir falar convosco, é ouvir-vos e depois tentar cativá-los para ficarem no Serviço Nacional de Saúde. Porque não é preciso muito para vocês ficarem no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, a taxa de opção pelo Serviço Nacional de Saúde até há 4 anos atrás era de 100%. Só começou a degradar-se a partir daí. E começou-se a degradar a partir daí porque as condições no Serviço Nacional de Saúde, de facto, têm-se degradado. E têm-se degradado de forma séria
com um impacto naquilo que são os cuidados de saúde, e agora começam-se a saber os resultados em vários indicadores e começamos a perceber que as coisas não estão bem. E agora sim, agora o Primeiro-Ministro já está a ficar preocupado e já diz que se vai investir mais na saúde. Espero que não sejam os tais 300 milhões, porque se derem 300 milhões à Sra. Ministra, mais vale era oferecer a outro Ministério, porque com 300 milhões ela não vai conseguir, obviamente, fazer nada. Mas esta preocupação dos nossos políticos é importante, mas não chega. É preciso que eles reconheçam o que está a acontecer no terreno. Porque o principal, neste momento, é cuidar de quem faz todos os dias o Serviço Nacional de Saúde. E quem faz todos os dias o Serviço Nacional de Saúde são os profissionais de saúde. São vocês, vão começar a fazer, e são todos os outros que lá estão. São vocês que têm também que ser cuidados. Porque vocês, para cuidarem bem das pessoas, alguém também tem que cuidar de vocês. Os médicos têm um elevado índice de sofrimento ético. Têm, naquilo que são as 3 grandes dimensões de burnout, também indicadores muito elevados. Estamos, neste momento, infelizmente, no topo a nível da Europa. E, portanto, nós precisamos de ajuda. E esta ajuda tem que ser dada pelo Ministério da Saúde. Claro que é dada também por nós. A Ordem dos Médicos está preocupada e está a fazer aquilo que é possível fazer para tentar ajudar. Nós temos, neste momento, a nível nacional, um gabinete de apoio ao médico vítima de burnout, ou vítima de agressão, ou vítima de sofrimento ético, e que está a funcionar muito bem. Aliás, eu aproveito para dar aqui um abraço grande ao Carlos Mota Cardoso, que tem feito um trabalho notável nesta área. Muito obrigado, Carlos. Mas a verdade é que o Ministério da Saúde e quem está na política tem que perceber que o principal problema neste momento no serviço público português são as pessoas. É recuperar as pessoas. É dar-lhes condições de trabalho. É valorizar o trabalho que elas fazem todos os dias. É dar-lhes a possibilidade de aumentarem aquilo que é segurança clínica. É diminuir aquilo que é a possibilidade da existência de eventos adversos graves ou erros em saúde, como se costuma dizer. E isto tem que ser o Estado a fazer e o Estado vai, naturalmente, ter que o fazer. Eu tinha aqui uma pequena nota, mas vou passar à frente sobre o retrato da saúde, não vale a pena, vocês conhecem, o professor António Araújo já falou. Vale a pena lerem aquele editorial que saiu na Lancet há cerca de 3 semanas, que faz um resumo muito bom daquilo que nós temos de bom, da criação do Serviço Nacional de Saúde, das dificuldades que estamos a passar e daquilo que são as novas oportunidades. E as novas oportunidades estão neste momento a ser discutidas, vão ser discutidas na Assembleia da República dentro de pouco tempo. E também vale a pena passarem os olhos pelo relatório da OCDE, o Health at a Glance 2019. Está lá tudo, inclusivamente, aquilo que é um conselho que é dado a Portugal de, precisamente, valorizar as pessoas. Os médicos portugueses têm sido, de facto, muito investigados nos últimos tempos, que não tem só a ver com a Troika, já vem desde 2010, portanto o tempo vai-se arrastando. Eu gostava agora de vos dar uma pequena nota sobre os desafios que temos, desafios que são desafios importantes, dos quais alguns vale a pena nós termos uma noção daquilo que é importante no presente e no futuro. O primeiro grande desafio que temos é o desafio da humanização versus a relação médico-doente versus as questões éticas. E eu, a este propósito, gostava de vos ler aqui uma pequena passagem de um livro do professor João Lobo Antunes, que se chama Ouvir com Outros Olhos, um livro de 2015, da Gradiva, que eu aconselho vivamente a que todos leiam o livro, porque o livro tem muitas coisas importantes sobre aquilo que são as relações humanas e sobre aquilo que é ser médico no momento atual. Então dizia assim o professor João Lobo Antunes: não sei o que nos espera, mas sei o que me preocupa. É que a medicina, empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia e atordoada pela burocracia, apague a sua face humana e ignora a individualidade única de cada pessoa que sofre, pois, embora se inventem cada vez mais modos de tratar, não se descobriu ainda a forma de aliviar o sofrimento sem empatia ou compaixão, palavras que utilizou há bocado o nosso querido amigo Dr. Pratas Balhão. Este parágrafo de estudo sobre aquilo que é a medicina atual. Nós aqui podíamos derivar para muitas áreas e poderíamos ficar aqui a falar o resto da noite,
não tivesse o professor António Araújo que lhe apanhar um avião daqui a um bocado. Não é? Mas este aspecto é um aspecto importante. E é um aspecto que depende de nós, não depende dos outros. Há aspectos que dependem dos outros, dos políticos, há aspectos que dependem de nós. E esta questão da humanização, nós temos dado passos também para ela. O professor António Araújo há pouco referiu a questão dos tempos padrão de consulta. Os tempos padrão de consulta é um regulamento que tem validade com boas práticas e, portanto, é bom que o Estado o aplique, porque senão depois existem casos complicados de quem faz ecografias 5 em 5 minutos e depois a responsabilidade não é de todo da ordem dos médicos. O que a ordem recomenda, por exemplo, para as ecografias obstétricas são 30 a 40 minutos por exame. É preciso ver se isto está a ser cumprido no setor público, privado e social, de quem tem essa competência, a Entidade Boa da Saúde, a Direção-Geral de Saúde, as ARS quando têm convenções e por aí fora. Mas este regulamento não chega. Tem que ser vocês, no vosso local de trabalho, a exigir a proteção do tempo do doente. Aquilo que é o tempo que o doente tem connosco. Porque esta relação médico-doente, que nós agora, enfim, estamos a tentar, juntamente com uma série de países por este mundo fora, tentar elevá-la a património material da humanidade, da Unesco, sendo que a relação médico-doente já é um património da humanidade, uma coisa histórica, enfim, tem uns bons milhares de anos, mas a verdade é que isto depende de nós. E este é um desafio que tem pela frente por causa dos telemóveis. Eu, por acaso, não tenho aqui no bolso, mas normalmente está sempre comigo, não é? Porque estas plataformas móveis tendem a afastar-nos daquilo que é o contacto com as pessoas. E isto também vai acontecer, ou pode acontecer cada vez mais na medicina, e acontece também com os sistemas informáticos, como vocês sabem. Neste momento, o espaço vital entre um médico e um doente, numa consulta típica, são 15% a 20% de espaço. Está estudado pelos americanos. Porquê? Porque temos lá o ecrã do computador, porque temos mais um agrafador, porque temos mais não sei o quê, quer dizer, a gente quase que tem que espreitar e tal para ver o doente. Não pode ser. Nós temos que ter o espaço aberto para o doente e devemos valorizar e fazer isso. Depois temos a questão da formação. A formação é absolutamente essencial. Eu sei que a formação tem sido um problema devido ao excesso de candidatos. A verdade é que a Ordem dos Médicos tem feito um esforço nesse sentido. Os últimos 3 mapas de vagas foram os 3 maiores mapas de vagas de sempre, desde que existe internato médico em Portugal, e temos insistido com a Ministra da Saúde para que possam existir mais vagas. Todos os anos, e mais de uma vez por ano, a Ordem faz relatórios relativamente a serviços que podiam ter mais formação se fossem colmatadas algumas deficiências. Infelizmente, dos cerca de 600 relatórios que até hoje enviamos ao Ministério da Saúde, não só esta Ministra, ao Ministro anterior, já no tempo do Dr. Paulo Macedo era assim, as respostas que tivemos até hoje foram 0, quer dizer, respostas 0. Nós podíamos seguramente formar mais internos se algumas das deficiências fossem corrigidas. Podíamos formar mais de 200, 300 internos. E, portanto, isso era importante que acontecesse. Ainda assim, vocês devem sempre valorizar a questão da formação. Porque isto, de ser médico, tem muitas dimensões. Tem dimensões éticas, tem dimensões filosóficas, dimensões culturais, mas tem uma dimensão que é aquela dimensão do dia-a-dia, a dimensão do conhecimento, a dimensão da tecnologia. E estas duas dimensões, que são dimensões que têm a ver com aquilo que nós fazemos todos os dias, têm que estar em permanente atualização. A medicina é um dos vossos grandes desafios. A velocidade a que a medicina evolui neste momento obriga a que nós tenhamos apoio na decisão clínica em muitas circunstâncias. Por isso é que a Ordem também negociou com o Governo a abertura gratuita para todos os médicos e para todos os cidadãos, em fases diferentes, das plataformas que existem disponíveis em Portugal, o UpToDate, o BMJ Best Practice, Dynamed e a Cochrane. Até agora, o Ministério da Saúde já fez alguma coisa nesse sentido, mas ainda não disponibilizou para todos os médicos, mas apenas para alguns, nomeadamente na área hospitalar, mas eu penso que isto irá ficar concluído dentro de pouco tempo e os médicos terão acesso a estas ferramentas. Eu tinha aqui muito mais coisas para vos dizer, mas o professor António Araújo já me fez assim, a dizer que tenho 2 minutos, eu não vou usar 2 minutos, mas vou usar 4, porque eu pensei que era até às 7h30 e, portanto, ainda faltam aqui mais 3 ou 4 minutos. E vou-vos dizer aquilo que os médicos fazem em 24 horas. Fazem cerca de 120 mil consultas em apenas 24 horas. Fazem cerca de 17.500 episódios de urgência. Fazem cerca de 2.150 internamentos.
fazem cerca de 1.850 intervenções cirúrgicas, fazem cerca de 190 partos e fazem muitos milhares de procedimentos, como transplantes, biópsias, endoscopias, exames auxiliares de diagnóstico como as ecografias, as TACs, etc, etc. Portanto, aquilo que nós fazemos em 24 horas significa salvar muitas vidas em 24 horas. Isto é uma coisa muito importante para o nosso país, porque a saúde é o motor da economia. Porque termos pessoas a trabalhar mais cedo significa um income, seja para as economias familiares, se a pessoa está a trabalhar, seja para o próprio Estado através dos impostos. E, portanto, a saúde tem que começar a ser olhada de forma diferente. Não apenas como um custo, mas como um investimento. Deixo-vos aqui a sugestão de leituras. William Hosler, qualquer coisa de William Hosler, devem ler aquilo que puderem. Foi um tipo verdadeiramente extraordinário, um médico de facto notável e que nos deixou muita coisa escrita muito boa. O livro do professor João Lobo Antunes, que foi há bocado. O livro do professor Carlos Ribeiro. O professor Carlos Ribeiro fez um livro brilhante que se chama Ser Médico, onde está lá tudo o que é importante sobre aquilo que é ser médico. E, finalmente, o livro da relação médico-doente, que a Ordem acabou de publicar e que vai estar disponível dentro de pouco tempo. Aliás, foi apresentado há 2 dias atrás. Claro, tudo isto para além do Código Deontológico, porque é fundamental que se leia o Código Deontológico. Eu diria que é mesmo obrigatório. Queria terminar, ainda tinha aqui muita coisa para vos dizer, mas queria terminar dizendo-vos que a nossa Ministra precisa de falar com as crianças. Porque as crianças percebem o que é que se passa no país. Eu há pouco tempo estive a falar com uma criança, a Joaninha, que tem 10 anos, tem quase 11 anos, e ela perguntou-me como é que se podia resolver o problema da saúde em Portugal. Eu devolvi-lhe a pergunta. Então ela perguntou-me porque é que não se paga melhor às pessoas, aos médicos, aos enfermeiros, etc., para eles não abandonarem o Serviço Nacional de Saúde e para não abandonarem, sobretudo, o país. Isto faz algum sentido. Reparem, vou-vos dar um exemplo. A Hungria duplicou, aliás, mais que duplicou os salários dos médicos e dos enfermeiros nos últimos anos para tentar que eles ficassem a trabalhar na Hungria, não sei se na Hungria. E conseguiu, teve bons resultados, não globais, mas conseguiu aumentar a taxa de opção por ficar a trabalhar na Hungria em cerca de 20%. Pergunta também porque não se informam as crianças e os adultos, portanto as pessoas de uma forma geral, sobre em que situações é que nós devemos ir ao serviço de urgência ou ir aos cuidados de saúde primários. Porque é que não se informam? Porque é que nós nos metemos todos os dias na comunicação social em meia dúzia de situações, que são aquelas que contam, distinguem as pessoas, porque é que não vão ao médico de família ou porque é que não vão ao serviço de urgência? Mas não vemos a fazer isso. Continua por esquecer. A Joana também diz, porque é que não se diz a toda a gente, todos os dias, o que se deve fazer para ter mais saúde e menos doença? Era importante que se fizesse isso. Se nós queremos ter um sistema de saúde sustentável, era fundamental que isto fosse dito. Também diz, porque é que não temos mais dinheiro na saúde se os outros países têm? De facto, é verdade. As crianças conseguem perceber isto, porque é que não se dá mais dinheiro para a saúde, não se mete lá mais algum dinheiro para poder fazer mais alguma coisa. Porque é que se fala tanto em reformas e elas nunca acontecem? Porque esperam tanto tempo as pessoas por consultas ou cirurgias? Não se podiam contratar mais médicos e enfermeiros para tentar resolver o problema? Porque não conseguimos fazer melhor. É engraçado que uma criança consegue perceber isto e apontar soluções. Os nossos políticos têm alguma dificuldade porque têm demasiadas coisas, se calhar, em que pensar e a saúde deixam-na ficar sempre para o último lugar. O professor Marcelo Rebelo de Sousa dizia, há cerca de 1 ano e pouco atrás, que o princípio e o fim do SNS têm nomes e têm rostos. E têm biografias e têm dramas. São as pessoas, são os portugueses. E é isto, exatamente, que o Presidente da República dizia, que nos deve unir. Eu gostava de vos dizer, finalmente, que os tempos na saúde são difíceis. E em especial no Serviço Nacional de Saúde. Mas nunca se esqueçam que o nosso maior compromisso é com os nossos doentes e que em situações difíceis e de fragilidade os nossos doentes precisam ainda mais de nós.
muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos, tenham um Natal feliz e tenham uma vida à frente gloriosa. Muito obrigado a todos. Vamos lá então ao juramento de Hipócrates. Como membro da profissão médica, Prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. A saúde e o bem-estar do meu doente serão as minhas primeiras preocupações. Respeitarei a autonomia e a dignidade do meu doente. Guardarei o máximo respeito pela vida humana. Não permitirei que considerações de solidariedade, doença ou deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, estatuto social, ou qualquer outro fator que se interponha entre o meu dever e o meu dever. Respeitarei os segredos familiares, mesmo após a morte do doente. Exercerei a minha profissão com consciência e dignidade e de acordo com as vontades médicas. Fomentarei a honra e as novas tradições da profissão médica. Guardarei respeito e gratidão aos meus mestres, colegas e alunos que eu desenvolvi. Partilharei os meus conhecimentos médicos e benefícios dos doentes e planejei os cuidados de saúde. Cuidarei da minha saúde, bem-estar e capacidades para prestar cuidados de melhor qualidade. Não usarei os meus conhecimentos médicos para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. Faço estas promessas solenemente, livremente e sob a sua palavra. Bem-vindo! Doutora Acácia Vidalina da Silva. Doutora Ana Beatriz de Sousa e Castro Guimarães. Doutora Ana Catarina Faria Pereira. Doutora Ana Cremilda Gonçalves Durães. Doutora Ana Daniela Moraes Soares. Doutora Ana Isabel Fernandes Oliveira. Doutora Ana Lucinda Coelho Correia. Doutora Ana Luís Carneiro Martins. Doutora Ana Mafalda Delgado Soares. Doutora Ana Margarida Araújo Cerqueira. Doutora Ana Maria Lopes de Oliveira. Doutora Ana Matilde da Silva Gomes. Doutora Ana Paula Teixeira Rezende Pereira. Doutora Ana Paulina da Silva Barbosa. Doutora Ana Rita Alves Fernandes Barros. Doutora Ana Rita Lino Ambrósio.
Doutora Ana Rita Lopes Queiroz Pereira. Doutora Ana Rita Marques Viana. Doutora Ana Rita Oliveira da Fonseca. Doutora Ana Sofia da Costa Lopes. Doutora Ana Sofia Esteves Nunes. Doutora Ana Sofia Monteiro de Figueiredo Lopes. Doutor André Filipe Viseu dos Santos. Doutor André Mata da Silva. Doutor André Ribeiro Pereira. Doutora Andreia da Costa Guimarães. Doutora Bárbara Lia Miranda Queiroz da Cruz. Doutora Bárbara Raquel Dias Freire. Doutora Cândida Salomé da Silva Mota Pinto. Doutora Cândida Sofia Pacheco Pereira. Doutora Carla Daniela Oliveira Lopes. Doutora Carla Filipa da Silva Dias Amaral. Doutora Carla Maria Araújo Ribeiro. Doutora Carolina Rodrigues de Vasconcelos Guimarães. Doutora Catarina Braga Leite. Doutora Catarina Dias Cerqueira. Doutora Catarina Ivone Parente Campos. Doutora Catarina Pinto da Silva.
Doutora Cláudia Alexandra Cunha Leitão. Doutora Cláudia Patrícia Dias Pereira. Doutora Cláudia Pinto Gonçalves. Doutora Cristiana Serra de Almeida Ferreira. Doutora Cristina de Fátima Souza da Mota. Doutora Daniela Filipa Gomes Soares. Doutora Diana Patrícia Pinto Malhão. Doutora Diana Rafaela Bicas Machado. Dr. Diogo Manuel Domingos Monteiro. Dr. Diogo Vieira Carvalho. Doutora Flávia Fundora Ramos. Doutora Francisca Macedo Gomes. Dr. Frederico Barroso Silva Brandão Flores. Dr. Gonçalo Ribeiro Miranda. Doutora Iara Nunes Ferreira. Doutora Inês Alexandra Dias Pastorinho Marques Azevedo. Doutora Inês Correia Alves Magalhães. Doutora Inês da Cunha Macedo Conde. Doutora Inês Mazeda Machado Correia. Doutora Inês Milhazes Martins.
Doutora Inês Monteiro Alves. Doutora Inês Monteiro Araújo. Doutora Inês Raquel Batista Pereira. Doutora Isabel Camarinha de Araújo. Doutora Joana Catarina Neto Lourenço. Doutora Joana Costa Leite Batista de Lima. Doutora Joana Maria da Silva Novaes. Doutora Joana Noémia Teixeira da Silva. Doutora Joana Raquel da Silva Paraíso. Doutor João Gustavo Ferreira Lourenço. Doutor João Manuel Dourado Domingues. Doutor João Marcelo Poejo Gomes. Doutor João Meira Gonçalves. Doutor João Miguel Ferreira Balão da Silva. Doutor João Pedro Gouveia Fevereiro. Doutor José Luís Barros Ferreira e Duarte Raposo. Doutor José Ricardo Martins Brites. Doutora Júlia Filipa Pereira Peixoto de Azevedo. Doutora Juliana Raquel Oliveira Campos. Doutora Lara Margarida Alves Vilela Navarro. Doutora Lénia Campos Silva. Doutora Leonor da Rocha Pinto Norton.
Dr. Luís José Pires Lopes Moreira Amador. Dr. Luís Manuel Amaral Oliveira. Dr. Luís Miguel Neves da Silva. Doutora Mafalda Macedo Gomes. Doutora Mafalda Maria Gomes dos Santos. Doutora Magda Daniela Alves Gonçalves. Dr. Manuel João Dias Ribeira da Silva. Doutora Maria Alexandra Moraes Rodrigues. Doutora Maria da Silva Valentim. Doutora Maria do Rosário Ressurreição da Silva Moraes Calado. Doutora Maria Eduarda Rodrigues Batista. Doutora Maria Francisca Manta Simões Botelho Elias. Doutora Maria João Machado Gomes. Doutora Maria João Pontes Ferreira. Doutora Maria Leonor Lopes Pinto Furtado de Mendonça. Doutora Maria Luís Novo Cambão. Doutora Maria Rodrigues Matos Teixeira da Silva. Doutora Maria Cristina da Silva Coelho Castro. Doutora Mariana Jorge da Costa e Almeida. Doutora Mariana Neves da Costa Pereira. Doutora Mariana Pedroso Remalho. Doutora Mariana Sampaio Ribeiro. Doutor Mário Figueiredo Ribeiro.
Doutora Marisa Nair Senra Simões. Doutora Melanie Moraes Nouro. Doutor Miguel Antônio Gonçalves Afonso. Doutora Nádia Cristina Andrade Rodrigues. Doutora Núria Lisandra Duarte Mascarenhas. Doutora Odete Coutinho Feio Duarte. Doutor Orlando Manuel da Rocha Moreira Pedro. Doutor Pedro Miguel Ferreira Veloso. Doutor Pedro Miguel Rodrigues de Brito. Doutor Pedro Miguel Teixeira da Costa. Doutor Rafael Costa Simões de Vasconcelos. Doutor Rafael da Silva Carvalho. Doutora Raquel Diana de Lima Cunha. Doutor Ricardo Miguel Ferreira da Costa. Doutora Rosa Maria Alves Correia. Doutora Rosélia Maria da Silva Lima. Doutor Rui Pedro Araújo da Silva. Doutor Rui Vilaça Torres. Doutora Ruth Neves Fonseca.
Doutora Sara Almeida Oliveira. Doutora Sara Andreia Remelho Sá. Doutora Sara Fernandes da Silva. Doutora Sara Isabel da Cunha Leão. Doutora Sílvia Daniela Araújo Lima. Doutora Sofia da Mota Torres Filipe Teixeira. Doutora Sofia Ribeiro de Almeida. Doutora Susana Manuela Araújo Barbosa. Doutora Teresa da Costa Correia Guimarães. Doutor Tiago Miguel Ferreira Pinto Neto. Doutor Turcato Duarte Novo Meira. Doutora Vanessa de Melo Ferreira. Doutor Vítor Diogo Machado Ferreira de Sousa. Doutor Vítor Manuel da Silva Pinto. Doutor Vítor Martinho da Silva Fernandes. Damos por encerrada a sessão de atribuição das cédulas profissionais. Desde já os meus parabéns a todos os jovens médicos, aos quais desejo as maiores felicidades.
E passo assim a palavra ao Sr. Professor António Araújo, que irá encerrar a sessão. A todos uma muito boa noite. Está na hora de terminarmos e regressarmos a casa. Se a mim apenas me resta desejar-vos um resto de dia bom, um bom Natal, umas boas entradas. Parabéns a quem recebeu a cédula, muitas felicidades para o futuro e no fim, evidentemente, dizer-vos que apenas desejamos que sejam felizes. Uma noite boa. Obrigado.